9h05 da manhã aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui plotado no diário do Bitcoin. Vamos bater um papo sobre Bitcoin hoje. Tem alguns pontos importantes para eu destacar para vocês se posicionarem. Então, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma análise gráfica. E me segue no Instagram, @GabsCryptoLife. O QR Code está aparecendo aí agora na sua tela. Pega o seu celular e escaneia ele. Bom, o Bitcoin, ele travou aqui nessa região entre 61 e 262 mil dólares. Já falei que nessa região, toda essa região aqui em vermelho, a gente tem uma forte pressão de venda, tá? E é por isso que o preço está travado aqui. Não é uma região fácil de se romper. Nesse momento, a gente tem até ali 62.900, 62.800, a gente tem a nuvem de Ishimoku, a MM200 e a resistência de 64 ali, um pouquinho mais acima para a gente romper. Então não é uma região tão fácil, tá? Por isso que existe essa forte pressão de venda. Mas ao meu ponto de vista, quem foi liquidado quando o preço fez esses fundos aqui já foi liquidado. E quem já lucrou com as ordens de venda aqui, já lucrou. A gente está acabando com as ordens de vendas. O preço já se segurou aqui, fazendo congruência com a mediana do canal do Keltner. O preço encontrou suporte nessa região. Essa região roxa aqui voltou a ser uma região de suporte entre 59 e 60 mil dólares. Então, o preço está se estabilizando, o preço deu essa parada. E o que a gente precisa é de algum incentivo para fazer o preço voltar a vir aqui para cima. Até porque a gente sabe que o DXY está aí emburacando e a gente ainda não apresentou a correlação normal do DXY com o Bitcoin, que era para o Bitcoin estar buscando 5, 6% de alta com essa queda do DXY. Então, em algum momento o mercado vai devolver isso de maneira corrigida, tá? Hoje a gente vai ter em torno de 10 horas da manhã, daqui a pouco, o Jeremy Powell dando um pronunciamento basicamente cortando a taxa de juros. Isso vai acontecer. Resta saber quanto. Se vai ser 25 pontos ou 50 pontos, tá? Mas que vai ter um corte da taxa de juros, vai. O baixo aumento no desemprego não vai ser suficiente para segurar um corte da taxa de juros, a manutenção da taxa de juros. Então, isso é uma coisa boa para o Bitcoin. Quando a corte da taxa de juros acontecer, mesmo que aconteça hoje, pode ser que a gente passe o final de semana ainda preso nessa congruência aqui, mas a partir da semana que vem, a gente venha estressar aqui patamares mais altos dessa bandeira aqui, porque isso aqui tudo é um grande mastro, é uma grande bandeira, tá? Com um mastro bem definido aqui embaixo, estressando os patamares aqui em cima com a bandeira bem definida. Isso aqui vai apresentar um mastro proporcional, eu falo isso para vocês. Então, muito provavelmente, com o corte da taxa de juros se confirmando, o Bitcoin ele vai vir estressar esse patamar aqui mais alto, ali em torno de 65, 66 mil dólares, tá? 64.900. A gente talvez, depois de estressar aqui, busque um pullback, tá? Busca um pullback, voltando aqui para o interior da nuvem em 62, voltando para essa área vermelha aqui, voltando ali para a região de 63 mil dólares, talvez um pouquinho menos 62.500. Para quê? Para precificar novamente o mercado, para grandes empresas continuarem liquidando sardinhas, porque quando isso aqui houver um pullback, as sardinhas vão se desesperar, os mãos de alface vão vender e as grandes empresas vão continuar acumulando para depois, de fato, romper o Bitcoin e voltar. Depois que a gente romper essa região de 62 chata, vier de estressar aqui em cima de 64 e romper a de 64, o Bitcoin só vai parar em 70 mil dólares aqui em cima, tá? E aí a gente novamente vai enfrentar um pouco de resistência e lateralização aqui, para de fato romper essa região de 70, 71, 72 e ir buscar os 100 mil. Só que quando a gente volta historicamente, a gente sabe que existem aqueles 160 dias, em média, que o preço após o halving lateraliza. E a gente está hoje em torno de 125, 126 dias. Então a gente está falando de lá para o final de setembro, a gente ter uma alta exponencial. Então a gente está aí falando aí de uns 40 dias, mais ou menos, até o preço vir buscar aqui em cima patamares mais altos ali, rompendo 73.777. Então, ao meu ponto de vista, é mais arriscado não estar posicionado aqui no mercado nesse momento,
do que estar posicionado. Isso aqui tudo é uma acumulação grande do Bitcoin que vai fazer a gente explodir lá para cima. E é basicamente isso que eu quero mostrar. Esse gráfico aqui é muito interessante. Isso aqui foi quando a gente fez aquele bear trap lá em 49 mil dólares no dia 5, o crash. Isso aqui foi o crash do mundo com a possível recessão americana. Isso aqui foi o crash no Covid, na corona. Basicamente, se a gente for fazer uma congruência de gráfico, a gente vê similaridades aqui. Uma bear trap, depois o preço sofreu aqui com uma pequena lateralização. Aqui, a gente estaria nessa lateralização nesse momento por aqui, patamares parecidos, e depois o preço rompeu, teve um pullbackzinho da onde eu falei e estourou. E é basicamente, se a história se repetir, e o Bitcoin historicamente tende a se repetir, é isso que vai acontecer aqui. Aqui a gente está claramente naquele momento, nesse momento aqui, o que vai acontecer agora? A gente vai romper a bandeira, ter um pullback, a gente vai romper a bandeira, ter um pullback, para depois buscar ali uma alta exponencial, que é o que está acontecendo, que é o que aconteceu e vai acontecer, porque a história tende a repetir, tá? Então, vamos continuar olhando essa notícia aqui. Eu trouxe duas notícias só, basicamente, não quero me alongar muito no vídeo de hoje, tentar fazer um vídeo um pouco mais curtinho, porque eu queria focar, basicamente, nessa movimentação aqui do Bitcoin, tá? Lá no dia 21, na terça ou na quarta-feira, o MTGOX moveu cerca de 784 milhões de dólares em Bitcoin, 12 mil BTCs para um novo endereço. E isso manteve ali o preço, na época, ali na casa abaixo dos 30. Hoje a gente já subiu um pouquinho, está buscando ali a região de neutralidade, continua no medo, mas buscando a região de neutralidade. Mas por quê? Porque isso aqui criou-se um medo de despejo novamente no mercado. Mais uma vez, coisas sem sentido, tá? Mais uma vez, coisas sem sentido, porque até a MTGOX, que já pagou ali cerca de 40%, ainda tem 60% dos seus bitcoins de reserva, muita gente não está vendendo. Quem recebeu, mesmo com esses lucros todos, não está vendendo, está segurando o preço, porque sabe que vai vir uma alta exponencial e vai despejar quando o preço estiver lá em cima, em 100 mil dólares. Aí a gente pode talvez ter uma pressão de venda um pouco maior, ter um pullback, uma lateralização para em 2025 buscar ali preços acima de 200 mil dólares, tá? Basicamente isso. Aqui é o que eu quero trazer para vocês aqui. É o Bitcoin se preparando para o Powell cortar a taxa de juros, para o Fed cortar a taxa de juros. Não é mais se vai cortar, mas quanto cortará. E basicamente aí se vai ser em 25 ou 50 pontos, já falei isso para vocês. Esse gráfico aqui é muito interessante, que mostra a última vez que a taxa de juros aqui foi a zero, que teve o corte da taxa de juros, o pump que o Bitcoin deu. O Bitcoin precisou desse crash aqui do Covid, a taxa de juros teve que ser cortada para o Bitcoin subir. Então, se mais uma vez a história se repetir, como foi aqui atrás, tudo resume a uma alta exponencial que está chegando. Todos os fatores indicam para isso. A gente vê esse padrão bandeira aqui bem formado, e não é só no diário. Se a gente for olhar lá o mensal, a gente vê esse padrão bandeira muito bem formado também, que na verdade isso tudo aqui continua sendo uma xícara, com uma alça bem definida aqui, cada vez mais bem definida. Isso aqui vai entregar um padrão de alta. Quanto mais tempo a gente tiver com esses indicadores, quanto mais tempo o Bitcoin lateralizar, maior vai ser isso tudo. Volto a falar para vocês que o nosso Total 2 tá bem definido, as nossas ondas de Elliott aqui no nosso Total 2. A gente teve uma acumulação aqui depois da out-season. Buscamos a nossa onda 1, que foi buscar lá 1.2 tri. Teve nosso pullbackzinho, que foi lá para o fundo, lá em 800 milhões, em 800 bilhões. A gente vai voltar a ter uma onda 3 lá para o 1.5, 1.6 tri. Outro pullback, e aqui quando a gente chegar acima de 3 trilhões de market cap, aí sim a gente vai estar a nossa out-season. Aí sim vocês vão ver altcoins multiplicando 5, 10, 20 vezes. Vocês vão ver Solana bater facilmente lá 5x, tá? Vocês vão ver a VAX
NIR, vocês vão ver diversas cripto com potencial alto explodindo e gemas lá no topo, tá? Então vocês precisam estar bem posicionados para isso. Como eu mostrei para vocês, falei para vocês, o DXY emburacou lá para a região de 101, buscando talvez aqui o 100 e o Bitcoin vai precisar entregar essa proporcionalidade aqui em cima. O Bitcoin vai precisar entregar essa alta exponencial de 5, 6% logo logo. Não vejo muito mais tempo para o Bitcoin ficar aqui embaixo dessa ordem de venda. A cada dia que passa aqui, a gente acumula, a gente tem mais força e o Bitcoin, as ordens de venda vão se esgotando, tudo bem? Façam suas próprias análises, invistam focados no preço médio e aportem com responsabilidade. Quem tem medo de operar no mercado, ainda se sente seguro, clica no link abaixo do nosso material, conheça o nosso material para te trazer segurança emocional, segurança estratégica para operar no mundo cripto, tudo bem? Vou ficando por aqui, bons trades para todos.